Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Eduardo Moreira revela a verdade sobre o governo Lula e os bancos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, na outra. Eduardo Moreira, meu querido amigo Edu, lançou um vídeo muito bom, mas muito importante sobre o aumento da taxa de juros para 15% da taxa Selic feita pelo Banco Central, dirigido pelo Gabriel Galípolo. Galípolo, que é o indicado de Lula e Haddad, né? Dirigiu o Banco Central, assim como toda a diretoria. E também colocando algumas propostas políticas no debate, né, que deveriam ser o básico de qualquer pessoa que se entende como esquerda. Veja, as propostas que o Edu vai citar não precisa nem ser comunista para defender, viu? Presta atenção. Não precisa nem ser comunista, né? A gente vai aqui fazer um reactzinho rápido, ver o que o Edu tá falando. Eu acho que são temas muito importantes que a gente precisa prestar atenção. Então, o vídeo já está aqui engatilhado. Vamos ver o que fala nosso Eduardo Moreira. Fala, Edu. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Tá de boa. Vamos lá. Então esse é o primeiro ponto que é importante falar. Segundo ponto que é importante falar. Muita gente fala assim, pô, mas vem cá, agora que é o Galípolo, você não critica, né? Você não fala mal. E vamos já começar tirando aqui o elefante da sala. O Galípolo é meu amigo. É meu amigo e eu gosto pra caramba do Gabriel Galípolo, tá? Dito isso, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho críticas ao Banco Central, muitas, tá? Eu acho que, por exemplo, a gente hoje, né, tinha que encarar de vez a metodologia que existe no Banco Central para fazer todas as previsões deles. Eles usam as fórmulas que eles usam para dizer o quanto, se a gente subir os juros ou cair os juros, o quanto vai ter de impacto na inflação. Gente, esse negócio é óbvio que esse negócio está absolutamente ultrapassado. As equações, as correlações, todas essas mudaram absurdamente. Basta dizer que no Roberto Campos Neto, o cara fazia a previsão de que se os juros fossem para tanta, a inflação ia para 30%, para 20%. E obviamente nunca foi para os números onde ele falava. E nos relatórios de inflação ele errava todas. E errava por muito. Então, assim, as equações do Banco Central estão erradas. Estão erradas, mas elas são importantes para manter o medo das pessoas. Mudou essa metodologia? Mudaram essas equações? Que eu saiba, nada. O Boletim Focus. A turma manipulou o Boletim Focus. O mercado, os bancos manipularam. Um crime, uma vergonha. Com a ajuda da mídia. Mudou a regra do negócio do Boletim Focus? Que eu saiba, nada. Lembrando, o Boletim Focus... Deixa eu abrir a tela aqui. O Boletim Focus foi criado por FHC, né? O segundo mandato da FHC, que é basicamente o mecanismo de democracia direta do grande capital. O Banco Central escuta banqueiros, investidores, financistas, e eles vão dizer quanto eles têm de expectativa, por exemplo, da taxa de juros. E aí, na prática, essas expectativas do mercado são incorporadas ao modelo decisório do Banco Central e viram uma profecia autorrealizável. O mercado, a partir do Boletim Focus, diz que espera um aumento da taxa de juros e o Banco Central responde a tal expectativa do mercado aumentando a taxa de juros. É o quinto mandato petista e nunca se mexeu no Boletim Focus. Quinto, viu? Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. É o quinto mandato petista e nem Lula, nem Dilma nunca mexeram no Boletim Focus. O Boletim Focus continua sendo um mecanismo que não escuta acadêmico, que não escuta sindicalista, que não escuta pequeno produtor rural, que não escuta pequeno comerciante, que não escuta trabalhador da construção civil, que não escuta assentado de reforma agrária e por aí vai. Quinto, governo petista. Boletim Focus segue exatamente do mesmo jeito. Feito? Mas aí vamos voltar aqui com o Edu. Então, assim, tem um monte de críticas que valem a pena fazer e coisas que valem a pena a gente pressionar. Mas, uma coisa muito importante a gente dizer, e ninguém tem coragem de falar isso, e eu vou falar isso aqui. Vamos lá. A verdade é que hoje, se a gente colocar qualquer pessoa no Banco Central e não mudar a lógica do nosso modelo econômico, não vai adiantar nada. Você pode botar quem você quiser de presidente do Banco Central. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, quando aumentar um pouquinho a inflação, o cara vai sair subindo juros. O dólar começou a esticar para cima, vai subir juros. A economia começou a voltar um pouco mais forte, vai subir juros. Por quê? Porque a lógica econômica hoje nos torna refém disso. Então, vamos lá. Quando o Galípolo assumiu o Banco Central, estava ali o dólar acima de 6, negócio degringolando todo, caos, terror e pânico. Vamos supor que o cara tenta dar uma de herói ali, fazer, eu vou cair 10% os juros, né? O que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte, caos generalizado. Por quê? Porque isso não ia vir junto com o enfrentamento do governo de uma mudança necessária que a gente precisa da economia. Agora, se a galera acha
que a gente vai ter um governo que não luta contra as privatizações que foram feitas, que tem como principal bandeira o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, que a gente vai ter um governo que não fala em dar força para as nossas estatais. Pelo contrário, abre caminho para a gente privatizar mais coisa ainda. Se a gente acha que a gente vai ter um governo que defende todas essas bandeiras e o Banco Central vai chegar lá e vai começar a cair juro, vocês estão vivendo o mundo dos sonhos. Só dando nome aos bois, o governo que faz isso é o governo Lula, viu? É por isso que eu disse que sempre foi um teatro esse negócio da luta de Lula contra o Campos Neto. Eu soltei um vídeo no canal, né, semana passada, sobre o aumento da taxa de juros. O Maxwell tá colocando aí na tela. Eu vou repetir de maneira mais rápida o que eu falo nesse vídeo. A compreensão de macroeconomia, compreensão dos problemas econômicos brasileiros, do Banco Central neoliberal do Campos Neto e do Ministério da Fazenda do governo Lula é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Se a compreensão é a mesma, a lógica de gestão desse modelo econômico vai ser a mesma, a despeito de palavras diferentes. Veja, preste muita atenção. Deixa eu até abrir a tela. Em política, é importante definir belas palavras do que é central. Deixa eu dar só um exemplo bem básico para vocês. Se qualquer liderança política, qualquer acadêmico, se o acadêmico chega e diz assim, é importante equilibrar as contas públicas no Brasil e cortar gastos, e ele só está falando do gasto primário, já expliquei isso várias vezes aqui no canal, gasto primário é o gasto do Estado que vai para saúde, educação, cultura, lazer, ciência e tecnologia, meio ambiente, pagamento de previdência social, Bolsa Família, BPC, etc, etc. Se ele falar, não, tem que fazer equilíbrio fiscal e ajuste das contas públicas, ele está só falando do gasto primário e ele não considera o gasto público, que é o gasto financeiro do Estado, que é fundamentalmente o gasto com juros e serviços da dívida pública, que está em R$1 trilhão nos últimos 12 meses, não importa se esse economista ou se essa liderança política diz que é a favor dos pobres, da classe trabalhadora, que quer gerar emprego, oportunidade, combater a fome, não importa. Não importa. Na prática, ele defende este modelo econômico neoliberal do capitalismo independente brasileiro, entendeu? Então, eu sou a favor da fome. Opa, eu sou contra a fome. Então, eles são diferentes? Depende. Pergunte a ele o que é que ele acha do Banco Central Independente. Pergunte a ele o que é que ele acha desse debate sobre equilíbrio das contas públicas. Pergunte a ele o que é que ele acha sobre a taxa de juros do Banco Central. Pergunte a ele o que é que ele acha sobre a manutenção das privatizações da era Temer e Bolsonaro. Pergunte a ele o que é que ele acha sobre a conta aberta de capitais no Brasil, sabe? Então, assim, dizer que é contra a fome, que é contra desemprego, que é contra a pobreza, que é contra a miséria, que é contra a exploração, que defende soberania nacional, gente, até papagaio fala, viu? Papagaio, se você treinar bem ele pode virar progressista, falando de amor, falando de mais livro, menos arma e não sei o que. É isso. Não é aí que está a questão central. A questão central é, no debate sobre política econômica e mais profundamente sobre economia política, qual é a posição? É aqui que a coruja dorme. Veja, eu falo que o Haddad e o Lula são neoliberais, a galera fala assim que não. Mas os caras toda semana repetem discurso neoliberal. Então, assim, o discurso é neoliberal, a prática política é neoliberal, mas não é neoliberal. Aí, como diria o velho Brizola, né? Então tem rabo de jacaré, cara de jacaré, focinho de jacaré, cheiro de jacaré, mas não é jacaré. Né? Enfim, vamos lá. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas assim que ninguém tem coragem de falar na esquerda. Então, por exemplo, eu, Eduardo, e tá aqui o relatório, eu vou botar para vocês aqui do lado da tela. Eu, Eduardo, acredito que a gente tinha que lutar por um sistema financeiro que não estivesse na mão da iniciativa privada. É isso mesmo. O mercado financeiro, ele tinha que ser estatizado. Eduardo, aí você enlouqueceu. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quanto existe de investimento das pessoas depositado nos bancos? Tá aqui o número. 7,3 trilhões de reais. 7,3 trilhões de reais. Você sabe quem decide para onde vão esses 7,3 trilhões de reais? Os bancos. Os bancos. Se a gente tivesse um sistema financeiro que fosse do Estado, ao invés de ser desses 4 bancos que são donos desse dinheiro, da escolha de para onde vai esse dinheiro, você teria 7,3 trilhões de reais para direcionar para onde você quer. Agora, você acha que os principais bancos direcionam isso para a agricultura familiar ou para o fazendeiro amigo? Você acha que esses bancos cobram uma taxa de emprestar, ali uma taxa de empréstimo maior para os amigos donos das construtoras, das grandes fazendas, ou do cara que é trabalhador, do cara que está ferrado? Gente, por que a China é tão poderosa? São muitos fatores. Mas um dos fatores é o seguinte: todo o sistema financeiro ali está na mão do Estado. Então, ele tem, além do orçamento que você tem, orçamento público, não sei o quê, você tem um orçamento monstruoso, que é do dinheiro das pessoas, para você canalizar para onde você quer. No Brasil, a gente fica brigando para ter 2 bilhões para cá, 5 bilhões para lá, 10 bilhões para cá, e tem 7,3 trilhões com T de tatu, entendeu? Trilhões de reais
que os bancos decidem para onde vão. Vocês acham que esses caras têm pouco ou muito mais poder que um governo? Tem muito mais poder. Escolhe, faz o que quiser. Agora, veja, alguém pode dizer assim, que eu já conheço, mas Jones, isso é sonho, porque não dá para estatizar o sistema bancário e por aí vai. Veja, hoje, tô gravando esse vídeo dia 24. Hoje, dia 24/6, dá para estatizar o sistema bancário? Não. A gente tem correlação de forças para isso? Não. Mas veja, essa correlação de forças está sendo construída? Não. E aí, exemplo básico. A gente tem ainda bancos públicos muito importantes, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil funcionam na prática, mostrando para a população, a classe trabalhadora, a diferença em um banco público de um banco privado. O Banco do Brasil, por exemplo, ele pratica um spread bancário, taxas significativamente mais baixas se comparado com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander. O povo percebe a diferença na sua vida, no seu consumo, no seu comércio, na sua atividade econômica, de um banco público para um banco privado. O financiamento para comprar uma casa própria, para comprar um carro, para fazer uma reforma na casa, para investir na educação do filho, para pegar capital de giro para o seu negócio, para pegar crédito para abrir um negócio do Banco do Brasil é significativamente mais barato do que dos bancos privados? Não. Então, assim, na prática, a gente tem os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, no âmbito do cartel bancário, em que 5 bancos controlam 80% do mercado bancário no Brasil, e a política da Caixa e do Banco do Brasil, no 5º governo petista, é operar como se fossem bancos privados, visando lucro acima de tudo e praticando, inclusive, uma política de massacre e de assédio moral contra os bancários e bancárias. Porque, assim, a lógica de metas abusivas do Banco do Brasil, por exemplo, difere muito pouco da lógica de metas abusivas que vigora no Itaú, no Santander, no Bradesco e por aí vai. Então, assim, você poderia hoje começar um movimento político nacional, debater a necessidade de estatizar o sistema financeiro a partir da prática, né? Porque a prática é o critério da verdade, já diria Mao Zedong e Lenin, mostrando para a população a diferença e a importância de se ter um banco público e a partir daí ir avançando, criando um movimento de massas para colocar isso na ordem do dia da luta de classes no Brasil. Isso é feito? Não. Mas, Jones, o Congresso não passa pelo Congresso, viu? Jones, mas isso ia dificultar as negociações do Congresso. Provavelmente, mas e aí? O fato de ter entregue a Caixa Econômica para o Arthur Lira facilitou o que no Congresso? Assim, eu acho engraçado que tem uma galera que diz assim, tudo que é para enfrentar fala das consequências negativas. Beleza. Pode acontecer, é isso. Luta, né? Luta de classes. Pode perder, pode ganhar. Mas eu acho engraçado como nunca se debate as consequências negativas da rendição. Aí eu pergunto para você, meu amigo governista, qual foi a consequência de entregar a Caixa Econômica Federal para o controle de Arthur Lira? Porque assim, a Caixa Econômica foi entregue para o controle de Arthur Lira, né? Isso, dentre outras coisas, nega qualquer possibilidade de tirar a Caixa Econômica do cartel bancário e agir como deveria agir um banco público. O que foi que isso melhorou a vida do governo Lula no Congresso? Assim, qual foi a pauta popular? Qual foi a medida de esquerda que foi aprovada porque a Caixa Econômica foi entregue ao Arthur Lira? Sabe? Esse debate nunca é feito, né? Vocês já repararam? Então, assim, é uma lógica permanente de justificar rendição, de justificar covardia, de justificar entregar princípios, entregar programa, praticar estelionato eleitoral e nunca se debate as consequências negativas dessa rendição, dessa negociata permanente com os representantes da burguesia e das oligarquias brasileiras. Né? Mas vamos lá continuar com o Edu. Ninguém tem coragem de falar isso. Pô, o Eduardo é comunista. O Eduardo quer fazer, estatizar os bancos. Esse Eduardo é maluco. Sou maluco, então. Então sou maluco. Outra coisa que eu acho importante a gente falar. Pô, a gente se colocou numa armadilha onde a gente tem que viver dentro dessa inflação de 3%, senão o mundo vai acabar. Aí o que acontece? Isso é a garantia para o rico ganhar 15% nos juros e ter 3% de inflação. Isso é a garantia. Agora, para o pobre, ele não consegue aplicar o dinheiro dele a 15% de juros. Ele está pegando dinheiro emprestado a 15%, a 30%, a 50%, a 1000%. Tem 1000% de taxa de juros no Brasil. Quem disse que se a inflação fosse 5%, eu vou até falar de 10% ao ano, isso não poderia ser melhor? Eu não sei, mas não se discute. Outra coisa, a gente tem aqui no Brasil o seguinte, superávit primário como assim, um dogma. É uma religião. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que assim, a gente tem que ficar desesperado para pagar antes o dinheiro dos banqueiros, antes do quê? Antes do que o dinheiro da educação, antes do que o dinheiro da saúde, antes do que o dinheiro do aposentado, antes do que o dinheiro para consertar a estrada.
antes do que o dinheiro para construir novas instalações, para a gente se modernizar. Antes de tudo isso, tem que pagar o dinheiro do banqueiro. Por quê? Porque é mais importante. E aí, veja se você me entende. Enquanto a gente se basear no tal do tripé macroeconômico, enquanto a gente santificar o superávit primário, enquanto a gente der esse poder todo para os bancos, eu já falei aqui várias vezes, aquela história da poupança, por que a gente não reformula inteira a poupança, tira esse dinheiro dos bancos todos, desses fundos onde eles mandam, põe tudo para caderneta de poupança, faz uma poupança multitrilionária. E aí o governo direciona para onde vai a poupança. Tem maneira de fazer, só que enquanto a gente deixar isso tudo na mão dos bancos, enquanto a gente tiver essa história da responsabilidade fiscal mandando em tudo, enquanto a gente tiver esse fantasma, esse terror, que se a inflação não for 3%, pô, o mundo vai acabar. Enquanto a gente tiver tudo isso, galera, vocês podem botar quem vocês quiserem no Banco Central, que vai subir juros. Vai subir juros, e não quero tirar a culpa, nem botar a culpa. Veja, é importante dizer uma coisa, né? A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. O governo Lula tem maioria no Conselho Monetário Nacional desde janeiro de 2023. O Conselho Monetário Nacional é formado pelo presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Simone Tebet. Por 2 votos a 1, o governo poderia ter mudado a meta de inflação e tirado essa meta de inflação em reais 3%. O governo Lula decidiu não fazer. É o 5º governo petista e nunca foi enfrentado a herança macroeconômica da FHC e na prática o que teve foi alguma flexibilidade de política econômica, mas mantendo o marco de macroeconomia neoliberal montado por FHC. Então, regime de superávit primário, de metas de inflação e de câmbio flutuante do modelo da FHC está vigente até hoje. E aí a galera fica puta, pode me chamar de antipetista, pode, eu cheguei no momento da minha vida, nem me importo mais com isso, viu? Mas se o FHC monta uma macroeconomia neoliberal e é o 5º governo petista gerindo essa macroeconomia neoliberal, isso é um projeto político neoliberal, viu? Júnior, mas queria fazer, mas não tinha força. Mentira. Me diga aí qual foi o momento da história brasileira, porque talvez eu estivesse, sei lá, dormindo, né? Qual foi o momento da história brasileira que o governo Lula se propôs a desmontar o legado macroeconômico do FHC? Qual foi o momento? O governo realmente foi para cima, mobilizou a sociedade, comprou enfrentamento para tentar. Pode não conseguir, poderia ter sido derrotado, mas assim, qual foi o momento que o PT e o Lula tentaram desmontar a macroeconomia do FHC e estruturou um padrão de acumulação capitalista dependente no Brasil que está centrado na renda da terra, né? Na produção primária exportadora, no rentismo e na permanente desnacionalização da economia, aprofundando a força e a dependência do capital estrangeiro. São os 3 pilares: atividade primária exportadora, rentismo, capital estrangeiro, né? Atividade das multinacionais. Tudo isso unido a partir da superexploração da força de trabalho e da transferência de riqueza para fora. Quando foi que isso foi enfrentado? Quando? Sabe? E não é coisa do governo Lula 3 não, viu? No governo Lula 1 e 2, quando foi que isso foi enfrentado? Mesmo na época do Ministério da Fazenda do Guido Mantega, o que o Guido Mantega fez foi buscar uma maior flexibilidade para ampliação do gasto público neste modelo. Mas quando foi que esse modelo foi enfrentado? Quando foi, como diria o nosso amigo Tiago, que já veio aqui no Fora Brasil várias vezes, quando foi que o novo consenso macroeconômico neoliberal foi enfrentado? Nunca, né? Quinto governo petista. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou viver bem muito. Ter bem muita saúde. Eu vou participar do debate nacional. Eu vou participar desse debate em que a gente vai fazer uma leitura crítica sobre como o Brasil, na perspectiva da classe trabalhadora, perdeu oportunidades históricas nesses últimos 20 anos de enfrentar interesses estratégicos da classe dominante e do imperialismo, quando teve várias oportunidades para fazê-lo e não aproveitou porque o Lula e o PT não quiseram, dentro da lógica do lulismo, que é negar qualquer conflito, qualquer confronto político, tentando mostrar-se uma força da ordem, né? Uma força de parte do sistema, mas com preocupação social. Esse debate vai explodir cedo ou tarde no Brasil, as pessoas vão se dar conta disso, e eu vou participar desse debate, tenho certeza absoluta. Porque, assim, oportunidade para colocar em jogo o legado neoliberal estruturado no Brasil por FHC não faltou e nunca foi feito. Mas vamos continuar. No Galípolo, escolhe um outro nome qualquer, mais radical. E aí eu vou falar a última coisa desse vídeo. Quem chegou até aqui vai ouvir a verdade mais dura do mundo. Sabe o que é uma ideia hegemônica? Uma ideia hegemônica é aquela ideia que todo mundo acaba que acredita nela. É meio que o default, é o padrão da tua cabeça. Então mesmo quando tu diz que não acredita, se ela é hegemônica, cuidado, irmão. Cuidado que pode ser que tu acredite. E eu vou te falar, o neoliberalismo, ele é hoje hegemônico e é no Brasil. Então, a maioria dos economistas de esquerda,
fala, grita, é contra isso, é contra aquilo, não sei o quê, mas no final das contas, o cara acredita. Ele não acredita no que ele fala. Ele acha que no final tem... Alô, André Roncalha. Alô, Paulo Gala. Alô, Guilherme Melo. Alô, Esther Dweck. Alô, todos os economistas que passaram os últimos 7 anos criticando teto de gastos e agora defendem teto de gastos. Inclusive os economistas que ano passado defenderam atacar o BPC para jogar pessoas idosas e com deficiência na fome, né? André Roncalha, Paulo Gala. Coloca a foto dos dois aí, viu, Maxwell? Defenderam. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o André Roncalha é esse mesmo que paga desenvolvimentista, não sei o que, ano passado defendeu atacar o BPC, inclusive mentiu sobre o BPC? Tem vídeo no canal sobre o tema, bota aí na tela, Maxwell. Isso não é responsabilidade do Edu, não. Quem tá falando isso sou eu, viu? Falando isso sou eu. Na real, vou dizer uma coisa pra vocês. Esses economistas ditos de esquerda, keynesianos e tal, o sonho desses caras é ser bem aceito pela Rede Globo e pelos bancos. Eles ficam em seminário acadêmico, em espaço de esquerda, porque a banqueirada não quer eles. A primeira oportunidade que eles têm de cair nas graças da banqueirada é impressionante. Eles vão lá e beijam a cruz e entram nas graças da Faria Lima, dos banqueiros, aí desfilam elegantes pela Globo News, pelos salões do FMI, pelos fóruns dos bancos, Brasil, Conference, Harvard e por aí vai. Aí eles estão realizados, viu? Presta atenção. Cuidado, viu? Ser economista de esquerda, ele pode ser seu economista de esquerda só porque o Bradesco não abraçou ele ainda. No dia que o Bradesco abraçar, ele abandona você. Tem que subir juros mesmo. Ele acha que no final o negócio tá arriscado. Ele acha que no final não vale a pena enfrentar. Ele chega na reunião e fala assim, pô, mas eu tô preocupado com as contas públicas. Eu tô não sei o quê. E não quer dizer que não tem que estar preocupado com as contas públicas. Não quer dizer que não tem que ter uma boa gestão. Quer dizer o seguinte, que se não mudar o modelo, o Banco Central vai responder igual. Ou a outra opção é o seguinte, botar um maluco no Banco Central, que o governo não vai mudar nada, a lógica econômica não vai mudar nada, e o governo vai falar o seguinte, o Banco Central vai falar, cai o juro para 5%. Aí vocês vão ver caos. Só que caos sem o lado bom. Porque é o seguinte, quando a gente resolver mudar a lógica econômica, vai dar uma paura. Vai dar um pouco de caos. Porque vai dar enfrentamento, vai dar conflito. Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer largar o osso sem enfrentamento? Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer deixar de ganhar essa fortuna, dobrar o dinheiro em 5 anos, sem enfrentamento? E assim, não cai nessa historinha da Faria Lima, que é o seguinte, nossa, nós também não gostamos de juros altos, porque atrapalha os nossos negócios. Se você for ver o return on equity, né, que é o retorno sobre o patrimônio dos bancos, é tudo abaixo de 15%, que é altíssimo, né, que é altíssimo. Tu acha que o cara prefere confusão, burocracia, risco, imposto, pra ganhar um dinheiro que ele ganha sem fazer nada? Se tu acredita nesse papinho do cara da Faria Lima, tu tá vivendo em outro planeta. Em outro planeta. É claro que o cara prefere o 15% sem ter que fazer nada. Então grava isso na cabeça. A gente pode botar a culpa inteira em quem sentar na cadeira do Banco Central, que tem que cobrar. Comecei fazendo críticas a coisas que eu acho que o Banco Central tinha que se mover para fazer, que não fez ainda. Mas a gente pode botar toda essa culpa. Se a gente se mantiver nessa lógica neoliberal que a gente vive hoje, não vamos nos enganar. A lógica econômica, não só desse governo, a lógica econômica que prevalece sobre a qual a gente vive, é uma lógica... Não só desse governo, mas também desse governo, né? É o modelo econômico neoliberal gerido por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, Lula 3. Né? É isto. Até agora, um presidente com seu respectivo campo político se propôs a enfrentar a arquitetura institucional e a dinâmica estrutural neoliberal no Brasil. Todos eles se proporam a gerir. Há uma grande disputa para gerir o modelo. A galera ficou chocada quando eu soltei um vídeo sobre a briga lá do Nicolas Ferreira com Haddad. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Eu disse que a disputa do Nicolas e do Haddad é para ver quem faz a gestão do sistema. Eles não têm oposição estrutural. E aí, gente, você pode ficar chocado, mas é isso. Do ponto de vista da macroeconomia, da política econômica e da economia política, o Nicolas e o Haddad mais concordam que discordam. Tá ligado? Eles se acotovelam aqui, ó, para gerir o modelo, ver quem vai gerir. Aí é um modelo com mais fascismo e um modelo com menos fascismo e mais liberalismo progressista. Mas assim, do ponto de vista de marco estrutural, da produção e distribuição da riqueza socialmente produzida, a dinâmica é fundamentalmente a mesma. Mas vamos lá, continuar. Econômica de mercado, de direita. Nem social-democrata não é social-democrata. É de direita. Enquanto não mudar essa lógica, a gente só vai ficar reclamando que o juro está subindo e ele vai continuar subindo e a gente cada hora vai arranjar uma pessoa para ficar brava. Tem que ficar brava com a lógica econômica e tem que ter coragem para enfrentar ela. E aí, quem vai ter coragem? Sonho da maioria dos economistas de esquerda é ser elogiado pela Faria Lima.
Pronto, falei. Agora que vem os xingamentos, mas é a verdade. Fantástico do Edu, e eu acho que isso resume bem. Eu sei que vai ser difícil pra muita gente aceitar isso, né? Vai ser difícil pra muita gente aceitar isso, mas essa é a verdade sobre Lula, os bancos e a taxa de juros. A verdade é que mais uma subida da taxa de juros se dá dentro de uma lógica estrutural de funcionamento do neoliberalismo no Brasil, em que a manutenção da taxa Selic sempre alta é parte fundamental do modelo de acumulação capitalista que tem o rentismo como uma de suas pernas, né? E o governo Lula, e o Gabriel Galípolo, e o Haddad, tal qual o Paulo Guedes, tal qual o Bolsonaro, tal qual o Campos Neto, com algumas diferenças importantes, especialmente do ponto de vista político. O Bolsonaro é fascista, o Lula não é. O Paulo Guedes é fascista, o Haddad não é. O Bolsonaro é golpista, o Lula não é. Tem diferenças, sim. Mas do ponto de vista da economia política, do ponto de vista da produção e distribuição da riqueza, o Lula e o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Haddad estão aí para gerir o mesmo modelo, tal como fica claro agora quando você compara a presidência do Banco Central do Campos Neto e do Gabriel Galípolo. Eles estão ali para gerir o mesmo modelo, a mesma lógica e a mesma dinâmica, e da perspectiva desse tal do progressismo, eles nunca, absolutamente nunca, tiveram compromisso com enfrentar esse modelo. Preciso que você saiba disso. Você assuma essa verdade, é dura, eu sei. Principalmente para você que gosta do Lula, que já tirou foto com o Lula, que chorou com o Lula e não sei o que, eu sei. Mas é isso. É uma lógica de gestão da ordem neoliberal. E aí, dentre outras coisas, essa gestão da ordem neoliberal do capitalismo dependente brasileiro faça com que o Brasil não tenha futuro, de fato. Mas isso são diálogos para a gente continuar aqui desdobrando. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.